Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos implementar aqui a funcionalidade de deleção de um produto, né? Na aula passada a gente criou ali as componentes visuais que serão responsáveis por isso, né? E nessa aula aqui nós vamos realmente criar aqui a funcionalidade, usar aqui o JavaScript para poder conseguir controlar esse fluxo, né? Esse fluxo de deleção e finalmente apagar um item ali da nossa lista, tá certo? Então, vamos aqui no código, né? Na verdade, da aula passada para essa aula, eu criei aqui, né, a componente delete feedback, que foi o que eu deixei para vocês, né, de desafio, entre aspas, o dever de casa ali. E também já adiantei boa parte do que a gente vai fazer hoje, tá? Vem pensando nessa ideia de otimizar o tempo da aula e também de como é bem simples o que eu fiz aqui, né? É uma coisa bem simples, isso que eu já deixei preparado aqui, para que a gente não perca tanto tempo assim, tá? O que eu vou mostrar aqui de cara? Eu vou mostrar aqui esse modal feedback, né? Que foi a componente, na verdade é delete feedback, né? A componente que eu criei. Então, se a gente vem aqui no Chrome, né? É essa componente aqui. Deixa eu tirar aqui esse cara. É a imagem, né? Essa imagem aqui desse check, produto excluído com sucesso. E, na verdade, esse botão aqui, o texto dele não é excluir produto, né? Eu tô vendo agora. Para ver que o texto dele é continuar. Beleza, vamos ajustar aqui. Delete feedback, o texto dele, do botão é continuar. Certo? Continuar. Beleza, então eu fiz algumas alterações na componente também, e eu quero compartilhar aqui com vocês, que é a questão do posicionamento, né? Nós falamos aí em aulas passadas essa questão do position, né? Posição relativa e absoluta. E nessa componente aqui é um use case bem interessante para a gente estar fazendo o uso desse posicionamento. E isso referente ao botão, tá? Porque esse botão, independente do conteúdo aqui em cima, a gente vai querer ele sempre na parte de baixo, e sempre com a distância de 20 pixels aqui desse container branco, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? O que eu fiz aqui nesse caso? Se a gente vem aqui na estilização, né, do delete feedback, o container, que é aquele retângulo branco, eu passei para ele um position relativo, tá? Certo? E no botão, eu passei o position absolute, tá? Então, esse botão ele vai se posicionar tomando como relativo o container branco, certo? Então, no botão, eu passei aqui o bottom, né? Essa propriedade bottom, 20 pixels. Então, ele vai se posicionar sempre distanciando 20 pixels aqui da parte inferior, independente. E aí, a estilização, se a gente inspeciona aqui, eu tenho a imagem, eu tenho aqui esse texto, né? Que está com a margem da imagem, né? Para dar essa distância e só. Né? O botão em si, ele já se posiciona na parte inferior. Se eu renderizo aqui o delete confirmation, né? Que é a componente que a gente fez na aula passada, e eu também peguei essas alterações e coloquei nessa componente, a gente pode ver aqui que eu tenho o texto, né? Tenho certeza que desejo excluir esse produto, uma margem dele entre a imagem, tá? Aqui embaixo eu tenho o spam com margem também superior, margem top, e só, né? O botão em si, ele já está se posicionando sempre na parte de baixo, sempre ali na parte inferior referente ao container branco, tá? Então facilita bastante aí para a gente não ter que ficar calculando esse espaço aqui em pixels, enfim. Fica bem mais interessante assim, tá? Então só queria compartilhar isso aqui com vocês, que foi uma das alterações que eu fiz aí nessas componentes. Tá, beleza? Então, já partindo agora para a questão da deleção, nós vamos nós vamos mexer bastante no fluxo aqui e é bom esclarecer ele bastante para aí sim a gente começar a fazer. Então, se a gente volta aqui no Chrome, nós temos uma listagem de produtos, né? Essa lista de produtos tem o item e tal, tem informações do item, nós temos aqui um botão de edição e um botão de deleção, né? Nesse caso aqui são ícones com o evento lá onClick, né? Se eu clicar neles, a gente vai disparar uma ação. Então, quando eu clicar no botão de deleção de um item, o que a gente vai fazer de primeiro? A gente vai ter que mostrar o modal, esse modal aqui, ó. Deixa eu rolar aqui, deixa eu tirar esse cara aqui para ganhar um pouco de espaço. Esse modal aqui,
se eu tenho certeza que eu deixei excluir o produto. E quando eu clicar em excluir produto, aí sim, ele vai executar a operação no banco de dados, vai apagar esse item de lá e vai me retornar essa resposta, se deu sucesso ou se deu erro. Com essa resposta, a gente decide mostrar esse outro item, né? Esse outro item aqui dentro do modal, que é esse produto excluído com sucesso e o botão continuar. Se a gente clicar em continuar, ele só vai fechar mesmo o modal, tá? Então a gente pode separar aí em 3 eventos principais, né? Clicar em apagar, confirmar a deleção e fazer esse evento no banco, né? Juntamente com mostrar aqui o feedback, falando de front-end, né? Mostrar aqui o feedback de que foi excluído com sucesso. Beleza? Então a gente vai estar trabalhando com esses eventos, e esses eventos em si está tudo relacionado com uma coisa só, se a gente for pensar de forma mais abstrata, que é o evento de deleção, né? Então, ao invés de eu criar, por exemplo, 3 use states para estar gerenciando, quando mostrar um modal de confirmação, quando mostrar o modal de feedback, ou qual item, qual ID do item que eu vou deletar, ao invés de eu criar esses 3 caras, eu posso criar um state só, né, que seria um objeto, e dentro desse objeto tem 3 propriedades que a gente vai usar para controlar esse fluxo, tá? E é isso que a gente vai fazer. E é isso também que eu deixei pronto aqui. Então, se a gente vem aqui no código, o que eu criei aqui de início, tá? Eu criei aqui esse use state. Eu chamei de delete product e set delete product, né? O nome aqui das variáveis é um use state do tipo iDeleteProduct, né? É uma interface que eu criei, e foi outra coisa que também que eu fiz para começar a organizar, né? Porque a gente já começou a ter mais diferentes tipos de interface. Então a gente já tinha a interface de produto, ia surgir essa agora de delete product, né? Então eu criei dentro de products, das páginas products, eu criei um arquivo types, tá? Que é onde a gente vai colocar essas tipagens referentes à tela de produto, tá? Então trouxe essas interfaces para cá, para a gente centralizar essas interfaces aqui, né? E nós temos aqui o delete product, que dentro dele nós temos a propriedade get confirmation, que é um booleano, show feedback, que também é um booleano, e esse item ID, que no caso é o item o ID do item que eu cliquei para apagar, tá? Então, nesses três momentos aí desse fluxo, a gente vai estar manipulando sempre esse state, esse objeto, para estar controlando aí como prosseguir, tá certo? Então, eu fiz, né, esse state, criei esse state. Aqui embaixo, o que eu fiz? Adicionei basicamente mais 2 condições de renderização aqui. Se eu estou mostrando o get confirmation, né, se é para mim pegar a confirmação, eu renderizo, né, o modal com o delete confirmation. Se é para mim mostrar feedback, eu renderizo o meu modal com a componente delete feedback, tá? Tudo bem simples, né, sem nenhuma complexidade aqui ainda, de envio ou não de callbacks e tal, que é o que a gente vai fazer agora, tá certo? Então, de início, aonde a gente já vai começar mexendo? Na nossa tabela, né, que é a tabela que renderiza os itens lá no browser, né? Então, dentro da Product Table, nós teremos aqui o Edit Icon e o Delete Icon, tá? Então, quando eu pressionar em Delete, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o fluxo, né? Vou mostrar lá o modal que vai perguntar se eu quero realmente apagar. Então, em produto, e aqui a gente já vai com aquela mentalidade dos eventos, né? Então, o Product Table vai ter ali uma propriedade, e a gente pode chamar ela de onDeletePress, por exemplo, que é quando eu pressionar o botão de deletar, eu vou executar aquela função, tá? Então, o Product Table, já vou passar aqui da forma que eu quero, né? onDeletePress ou handle delete. Não, vamos deixar o onDeletePress mesmo, que é a ideia de quando, tipo, traz essa ideia, né, de quando pressionar o delete, tá? E aqui dentro eu vou ter a função handle, né, que é handle delete press, né? Que é a função que vai tratar o pressionar do botão delete. Então eu vou criar a função aqui, né, antes de retornar, const handle delete press é uma função, e essa função ela já é um pouquinho diferente,
tá? Porque essa função ela vai ter que receber um ID string, né? Que é uma string. Quando eu chamar lá em Product Table, que eu clicar no botão de deletar, esse botão de deletar vai ter um para cada item da lista, né? Então eu tenho que ter um identificador para eu saber, eu quero apagar o produto que tem o ID tal, né? Esse ID ele é único tanto na aplicação quanto no banco de dados, né? Então a gente pode usar ele de forma segura para identificar esse produto. Então quando eu clicar, né, nesse delete icon, eu tenho que identificar qual produto. Então essa minha função handle delete press que eu estou enviando como propriedade para a minha componente product table, ela não é só como essas outras que nós criamos, né, que só executa uma coisa, retorna void. Essa aqui, ela recebe um parâmetro para executar uma ação e ela vai continuar retornando void também, como as outras, tá? Então, a implementação dela aqui vai ser o seguinte, né? Quando eu pressionar em delete, o que eu vou fazer? Já vou começar a manipular o meu state, né? Set delete product. Então, eu vou fazer o seguinte: set delete product. Aqui dentro desse set delete product, ele vai esperar que eu passe um objeto do tipo delete product. Então, eu terei que definir essas três propriedades, tá? Ele espera que a gente faça isso, mas a gente pode fazer um pouco diferente, porque essa função set delete product, né, esse dispatch aqui é uma função do React, né, do useState, eu posso passar para ela uma função. E essa função, ela vai receber, como o primeiro parâmetro dela é o estado atual, tipo, é o valor atual desse meu useState. Então, eu posso usar esse valor atual para manipular ele e retornar esse meu novo objeto manipulado, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que a função, né, uma arrow function, que aqui tem o corpo da função, né, com essas chaves. Essa função retorna um objeto, né? Que objeto é esse? É o objeto do tipo product e delete product, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Nem sempre a gente vai editar as três propriedades. Então, aqui dentro, né, dentro desse retorno, a gente pode usar o spread operator state, que o que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar todas as propriedades do meu estado atual e vou fazer um spread, né? Vou pegar elas de lá e jogar dentro desse meu novo objeto que eu estou criando. Então, se aqui eu tenho, por exemplo, um ID do tipo 10, esse ID do tipo 10 vai vir aqui também para esse novo objeto. E aqui eu posso dar uma vírgula e editar agora o que eu quero, né? Tipo, eu conservei o objeto, o estado atual, tá? E depois disso, eu vou alterar a propriedade que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero alterar o get confirmation para false, posso fazer aqui também. Qual é a outra? Show feedback para true, eu posso fazer também. E se eu tivesse o ID de 10, valendo o ID igual a 10, ele continuaria nesse novo objeto porque eu conservei ele aqui e não sobrescrevi. Tá certo? Mas nesse caso aqui, a única coisa que eu vou fazer é pegar o estado atual e sobrescrever o meu ID. Tá? Então, o item ID vai ser igual esse ID que eu estou recebendo como parâmetro da função. Na verdade, não é só o ID, não. Tem mais coisa aqui. Eu vou receber o ID e eu vou setar também o cara aqui, ó, o get confirmation para true. Opa, true, tá? Então, quando eu pressionar em delete, eu vou armazenar um ID de um item e vou setar o get confirmation para true. Então, quando isso acontecer, ele vai mostrar para mim a componente delete confirmation, tá? Então, vamos parar por aqui nessa questão. Na verdade, vamos agora implementar essa callback para ver isso aqui funcionando, tá? E aí a gente prossegue do fluxo. Então, o product table vai ter que receber o onDeletePress, que aqui, ó, passando o mouse em cima, a gente já vê que o tipo que é, né, uma função, recebe um ID, que é um string, e retorna o void. Então, né, esperto como a gente já vai copiar esse tipo aqui. Eu vou abrir aqui o Product Table, né? E na interface do Product Table, né, que descreve os parâmetros que essa função vai receber, eu vou colar aqui, falando que ele vai receber o onDeletePress,
que é essa função que retorna void, tá? Então, com isso aqui, né, definido isso aqui no TypeScript, ele já vai me sugerir aqui, né, o onDeletePress como parâmetro dessa componente, né, Products Table. E aí, essa função, eu vou executar ela quando? Vou executar quando eu clicar no delete, tá? Então, no delete agora, o que eu estou fazendo? Se eu clico em deletar, eu só estou dando um console log, né? Delete icon pressed e o ID do produto, né? Por quê? Porque esse ID do produto vem de onde, né? Relembrando aqui um pouco. Vem desse map. A gente está rodando um map, né? Eu estou recebendo os dados do back-end e eu estou mapeando esses dados, mapeando esse array e transformando, né? Em uma tabela, né? Em um table row com vários table datas, né? Que são os dados aí que estão dentro da lista, dentro de product, né? Então, dentro de product nós temos nome, brand, ID, brand, amount, price. Então, a gente consegue acessar, né, esse ID por conta disso. Eu vou salvar aqui, vamos aqui no browser, vou abrir aqui o console, nós estamos com aquele problema ainda que vai ser abordado. Mas, enfim, quando eu clico aqui em delete, né, olha lá, ó, delete icon pressed e o ID do produto, tá? Se eu clicar no outro ícone de baixo, o ID é diferente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Ao invés de dar console log, eu vou chamar a minha função callback, né? A função que eu recebi como propriedade, que é o onDeletePress, e esse onDeletePress eu vou passar para ele o product ponto, esse underline ID, né? Que é o ID que vem do meu back-end, tá? Então, salvando isso aqui, agora a gente já consegue, né? Se eu clico em delete, olha lá, ele já carregou para mim o meu modal com o texto dentro, né? Vou até atualizar a página aqui, limpar esses erros porque eles incomodam. A gente clica aqui em delete, né? Ele carrega e aparece, tá? Então, nesse caso aqui, uma coisa que está acontecendo, que a gente está percebendo aqui, essa imagem, ela está tendo um delayzinho para carregar, né? E isso deve, né, por conta do ambiente aqui de desenvolvimento, tá? Quando a gente builda esse projeto e manda ele para produção, essa imagem também, ela vai, é que depende do tamanho da imagem, tá? E tudo isso é configuração. Então, vai ter casos onde o ícone, a imagem, a gente tenta usar SVG e a gente vai até explorar isso aqui agora, só para a gente ir mais a fundo nisso, nessa questão das imagens. Aqui em Assets, né, nós teremos aqui o Delete Confirmation, né? Eu vou mostrar isso aqui no File Explorer para mim dar uma olhada melhor. Ó, ela é uma imagem, um SVG de 7.000 KB, tá? Então, ela é uma imagem grande, tá? Comparado aí com o tamanho do bundle aí da web. Então, o que acontece? Normalmente, a gente vai tentar usar sempre ícones, né? Okay, eu vou até puxar aqui para a gente ver isso aqui melhor. Tá? Esse aqui é a nossa pasta, né? Essa imagem, né, Delete Confirmation e também o Delete Feedback, elas são muito grandes comparadas com esses outros SVGs que a gente tem, com esses outros ícones, tá? O MacBook também ele é grande porque se a gente olha aqui, abre esse SVG, né, o Delete Confirmation, ele é, na verdade, ele é um SVG fake, né? Porque dentro dele nós temos uma imagem em base 64, né? Encriptada, decodificada aqui em base 64. Então, na verdade, isso aqui não é bem um ícone, né? É uma imagem com a capa ali de SVG, né? Se passando por um SVG. Então, por ela ser assim, né? Por ela ser esse base 64 imenso, a gente ganha muito em tamanho, né? Então, a imagem ela fica muito grande. E por ela ficar muito grande, ela demora fazer esse load, né? Quando a gente clica na página. Então, por padrão, o Create React App, que se eu não me engano, tá? Todos os itens, os assets, né? Que tem ali abaixo de 10 KB, ele já manda esse ícone, esse asset, no bundle junto com o website. Então, a pessoa que acessa o website já vai trazer essa imagem junto, tá? E nesse caso aqui, nessa imagem Delete Confirmation, como ela é uma imagem um pouco maior, ela não vem junto no bundle. Então, quando a gente acessa, a gente busca a imagem
individual, né? Porque ela é um pouco grande. Isso é configurável, tá? Mas é bom a gente estar sempre tomando cuidado com isso, com essas imagens e com o tamanho delas e como isso vai impactar o carregamento do nosso site, né? A experiência do usuário quando ele está usando. Tem formas da gente tratar nessa questão do carregamento da imagem, tentar carregar ela de antemão, enfim, a gente pode tentar fazer algumas coisas, mas o fato é que o mais importante que a gente tem que tentar fazer é otimizar tudo para que tudo fique ali, tem essa comunicação sempre rápida, né? Sempre otimizada, né? Então, depois de explicar isso, né? Agora a gente já entende o porquê que essa imagem está tendo esse delay aqui para carregar, tá? O que eu vou fazer? Vou atualizar aqui a página de novo, né? A gente está clicando aqui no delete, ele está exibindo aqui para a gente a confirmação, tá? Então vamos voltar aqui pro nosso workspace e agora vamos voltar aqui para produtos, né? Agora nós estamos nesse caso aqui, tá? O get confirmation tá true, o modal tá se exibindo, ele tá mostrando, tá? Com o delete confirmation aqui dentro. No delete confirmation, né, dentro dessa componente, nós temos o botão, né? O botão de excluir produto. Então, essa função, né, excluir produto, a função em si, excluir produto lá do back-end, ela espera receber como parâmetro o ID do produto que vai ser apagado, tá? Então, quando eu pressionar esse botão, eu vou querer executar uma callback, uma função. A gente vai disparar, entre aspas, né, esse evento. E aí, essa função vai no meu back-end e vai executar essa deleção. Vai fazer uma requisição para o meu back-end. Então, voltando aqui para produto, delete feedback vai ter... A gente vai passar aqui uma propriedade, né? Eu vou chamar essa propriedade aqui de onConfirmation, certo? Que é quando eu confirmar que eu quero apagar esse item, nós teremos aqui handle delete confirmation, que é a função, né? Essa função que vai tratar esse caso aqui. Então, vamos criar aqui, né, o handle delete confirmation, essa função, tá? E aí, nessa função, nós vamos lá comunicar com o nosso back-end, né? Então, a gente vai ter aqui uma API. O API é o que a gente configurou lá, o Exos, para comunicar com o nosso back-end, né? API.delete, eu vou deletar. O endpoint aqui, vou só confirmar aqui o endpoint. Eu abri aqui o Insomnia, né? Para a gente confirmar isso aqui. Então, o endpoint, né? É um request do tipo delete do endpoint product, né? /product / o ID do produto que eu quero apagar. Então, a gente vai estar fazendo isso aqui, beleza? Ou seja, API.delete. Aqui nós vamos usar a interpolação, tá? Então, eu vou ir no endpoint /delete e aqui vai estar o ID do nosso produto. E esse ID, aqui tem uma coisa aqui relacionada até o próprio state, né? Até a própria ideia de contexto, controle do estado. Porque essa função, o handle delete confirmation, a gente já sabe que quando chegar nesse ponto, no passo anterior, né, que é esse passo aqui de cima, eu setei no meu state, né, no use state que a gente criou ali, eu setei o ID do produto, tá certo? Então a gente sabe que quando essa função for executada, eu posso pegar esse ID, eu não preciso receber um ID como parâmetro dessa função. Eu posso pegar esse ID direto aqui da minha função, né, do meu estado, tá? Então a gente pode estar fazendo isso, né? Esse ID aqui, ele vai ser o delete product.itemID. Só que aqui tem um problema, porque se a gente olha aqui na tipagem, né, o item ID é um string ou undefined, né? E por mais que nesse caso aqui a gente sabe que isso aqui vai ser sempre chamado
com essa função, né, ela vai ser sempre chamada depois que o ID foi setado, ainda assim a gente tem que se prevenir, né? Então, antes aqui, o que eu faço? Eu vou verificar se delete product.itemID existe, e se ele existir, eu vou chamar aqui o delete do meu back-end, passando esse ID desse produto para ser deletado, tá? Então, essa função handle delete confirmation é uma função assíncrona, beleza? E aqui, no meu delete, no API delete aqui, eu vou dar um await. Ou seja, eu vou aguardar ele ir lá no back-end, apagar esse item e me retornar a resposta. Certo? E o que a gente pode fazer aqui para melhorar isso aqui, né? Para melhorar esse tratamento? A gente pode botar isso aqui em volta de um try catch. O que é o try catch? Eu vou tentar executar um código. Se esse código der erro, se me retornar um erro, a gente vai cair nesse bloco catch aqui. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer só? Vou dar um console log só. Console log nesse error, tá? E no try, eu vou fazer, né, o delete e dar esse await. Aguardar essa deleção, né? E depois que eu apagar, depois que eu tiver certeza que eu apaguei esse item, nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Nós vamos setar, mexer no nosso estado que controla esse fluxo aqui da deleção, né? O set delete product. Então isso vai ser parecido com o que nós fizemos aqui em cima, tá? No handle delete press. Então eu vou chamar aqui, né? Set delete product state. Eu vou retornar esse objeto, conservando o meu state atual. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o get confirmation false. Ou seja, eu vou tirar essa componente que está em tela, que está pedindo a confirmação, né? Passar ela como false. E também vou colocar aqui a outra componente, né? O show feedback. Vou passar ele como true, tá? E aqui a gente pode fazer o quê? Eu posso passar também o item ID como undefined, tá? Porque nesse momento aqui eu já não preciso mais desse meu item ID. E se a gente for olhar melhor, a gente reescreveu todo o objeto, tá? Então, se eu estou reescrevendo todo esse objeto, esse estado que controla esse fluxo, eu não preciso mais desse spread aqui, desse meu state, nem menos dessa função que pega o estado atual, porque eu não estou usando ele, tá? Então, o que eu faço aqui? A gente apaga essa função, tá? Vou apagar tudo e só vou passar esse objeto. Deixa eu salvar aqui. Eu só vou dar um set delete product passando esse meu novo objeto, né, que eu reescrevi. Beleza? Então, com isso aqui feito, a gente já vai conseguir fazer o quê? Quando eu confirmar a deleção, né, que eu clicar lá em confirmar, eu vou chamar o meu back-end, vou alterar o fluxo aqui, né? Vou chamar vou tirar da tela essa componente que tá. Então, vamos aqui no XD, né? Eu vou tirar da tela essa componente aqui, tenho certeza que deseja excluir esse produto, e vou colocar em tela essa componente aqui, produto excluído com sucesso. E essa componente ela só vai aparecer se a gente volta aqui, se der certo o delete, né? Por conta do try catch. Se der errado, o que eu posso fazer? Ao invés de dar o console log, eu posso, por exemplo, voltar para o início, né? Fechar essas minhas componentes e limpar o meu item ID. Eu posso ter outra componente aqui que indica que eu tive erro. Então a gente pode ter uma outra componente aqui, tipo um delete error feedback. Alguma coisa do tipo que vai indicar para o usuário que a gente teve um problema para apagar aquele item, né? A gente pode ter algumas coisas aqui. E isso pode ficar aí na imaginação de vocês podem fazer o que vocês achar mais interessante aqui nesse caso, que agora a gente não vai estar fazendo isso, tá? Só vou dar esse console log aqui mesmo. Beleza? Então, salvando isso aqui, agora a gente precisa chamar essa função, né? Esse handle delete confirmation, que eu estou enviando como parâmetro pro delete. Mandei aqui no delete feedback, né? Passei errado. Perdão. É aqui no de cima, né? É no delete confirmation. O delete confirmation vai receber a propriedade on confirmation, que é essa nossa função, tá? Então, se a gente olha aqui, o on, roubando o tipo de novo, né? Esse on confirmation, ela é uma função que retorna um promise de void.
Por que retorna um promise? Porque esse handle delete confirmation é uma função assíncrona, tá? Aqui, ó, async. Então, toda função assíncrona retorna um promise, né? Então, por isso que a gente tem esse promise aqui. Então, eu vou copiar esse tipo do onConfirmation, tá? Vamos entrar aqui no delete confirmation e vou criar aqui a interface, né? Interface, props. Aqui dentro eu vou ter o onConfirmation e vou falar que a minha componente delete confirmation recebe um objeto do tipo props. Então, aqui dentro eu vou ter, né? A minha componente delete confirmation vai ter a propriedade, vai receber como props a função onDeleteConfirmation, tá? E essa função vai ser executada quando? Vai ser executada no meu botão. Então, o botão vai ter aqui o onClick, né? Quando eu clicar no botão, eu vou chamar o onConfirmation. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, agora vamos testar isso aí, tá? Vamos testar. Então, com isso aqui, a gente vai vir aqui no nosso Chrome. Ele está dando erro. É que eu não salvei, será? Eu não salvei aqui o Products, né? Vou salvar aqui tudo que a gente fez. E agora, eu vou atualizar aqui a página. Ele está dando esses erros, né? Vamos sair daqui, esses erros. Nesse momento, eu vou apagar aqui o mouse, tá? Esse mouse aqui, ó, da Dell, que custa R$800, tá? Vou clicar aqui em Delete, ele vai me perguntar aqui, eu vou clicar em Excluir Produto, tá? E aqui eu tive um erro do Axios, né? Ele logou aqui para mim por causa do nosso try catch, né? Ele deu um erro request, code 404, eu devo ter digitado a rota errada, tá? Então aqui no claro que eu digitei errado. Na API eu estou mandando uma requisição do tipo delete no endpoint /delete, mas não é /delete, né? É /product. A galera mais atenta já deve estar aí há vários minutos falando, nossa, tá errado, fez errado ali, tá errado. Mas enfim, as coisas que acontecem durante a improvisação, tá? Mas aqui no Insomnia, checando aqui, o endpoint é /product mesmo, beleza. Então agora vai funcionar, né? Pelo menos deveria. Clicar aqui em excluir produto, ó, ele já tirou aquela componente, mostrou a componente nova, né? Produto excluído com sucesso. E como é que eu vou ter certeza disso? Eu vou atualizar a minha página, porque a gente não está tratando ainda o caso de remover o item da tela, né? Não chegou nisso ainda. Então vou atualizar e quando a gente recebe os dados do back-end, a gente não recebeu mais o mouse, né? O mouse não está mais aqui. Então ele foi excluído com sucesso, né? A gente só não tratou da forma que deveria esse cara aqui. Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos voltar aqui no nosso projeto. E agora a gente está parado nessa tela aqui, né? No Show Feedback. Certo? Show Feedback, que é aquele botão, que é basicamente ele mostra, né? Produto foi excluído com sucesso. E aqui o botão com o texto continuar. Então, o que eu vou fazer aqui agora, nesse caso? Quando eu clico em continuar, eu só vou tirar esse delete feedback da tela, né? Não tenho muito o que fazer. E esse tratamento que eu falei agora, de remover o item da lista, a gente vai fazer no passo anterior, tá? Eu só vou finalizar esse fluxo aqui do feedback, para tirar o feedback da tela. E aí a gente volta nessa parte aqui de filtrar essa lista, tá? E remover o item que eu apaguei da tela, para mim não precisar ter que atualizar a página e fazer outra requisição para o back-end, sendo que eu já sei que eu consegui apagar, que deu sucesso. Não faz sentido, né? Meio que a gente fazer uma requisição a mais que não deveria, tá certo? Então, vamos vir aqui no index, né? O delete feedback, a gente vai ter aqui um evento, né? Pensando lá nos eventos, eu vou chamar isso aqui de on continue. Acho que pode ser isso. Às vezes os nomes, eu dou uns nomes bem ruins, né? Mas seria o que? Esse on continue. Quando eu clicar em continuar, né? Então, on continue click, vai. Ficou melhor. Certo? Eu vou ter a função handle
continue click, tá? Então, vamos criar a função aqui. Const handle continue click é uma função. O que essa função faz? A gente vai simplesmente tirar o show feedback da tela, né? Então aqui eu vou ter um set delete product, tá? Aqui a gente vai ter aquela função, porque a gente não vai mexer em todas as propriedades, né? Só em uma. Então essa função que recebe o estado atual, e aqui dentro eu retorno o objeto conservando o estado atual, e aqui dentro eu só vou mexer no show feedback. Vou passar ele como falso, né? Vou tirar esse feedback da tela, tá? Então, handle continue click, eu estou passando aqui para o meu delete feedback, né? No on continue click. O tipo aqui é uma função que retorna void. Então, vou copiar isso aqui. O mesmo processo, né? Delete feedback, criar aqui a interface. Colar aqui o on continue click. E aqui eu vou receber um objeto do tipo props. E aqui dentro eu vou ter o meu on continue click. Esse on continue click vai ser executado no on click do meu botão continuar. Faltou um K aqui, certo? Bonito? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso browser e vou apagar agora, eu vou apagar esse monitor 2, tá? Monitor 2, clicar em deletar, vai perguntar se eu tenho certeza, sim, eu quero excluir, produto excluído com sucesso, continuar, voltamos para a tela. Vou atualizar a página e o monitor 2 se foi, tá? Foi apagado. Então agora a única coisa que a gente tem que fazer é filtrar a lista, ou seja, eu vou tirar o meu monitor que foi apagado da tela quando eu receber um sucesso lá do back-end. O back-end falou, não, consegui apagar aqui, beleza, então eu vou lá e tiro da tela. E isso é quando, tá? Vamos voltar aqui no projeto, em produto, né? Aqui no início do produto. Quando é que isso acontece? Seria aqui no nosso handle delete confirmation, né? Ou seja, eu faço a requisição para o back-end. Se ela deu sucesso, eu vou executar, vou continuar executando isso aqui, né? Quando dá erro, eu paro, tipo, a execução que pode dar erro é esse api.delete. Então, se isso aqui der erro, eu já vou pular para o cat, né? Eu não vou executar o que está abaixo dessa linha de código, tá? Então, assim que eu deleto, eu estou tirando a componente da tela, né? Limpo o ID, tiro o get confirmation da tela, né? O delete confirmation e mostro o delete feedback. Então, depois que eu fizer isso, ou antes, tanto faz a ordem aqui, só tem que ser depois da resposta da linha que acessa o back-end, né? Eu vou filtrar a minha lista de produtos, né? E aqui, ó, que seria esse product list, né? O product list, nós temos aqui a função products filtered, né? Que é basicamente aquele filtro nosso lá de preço, tá? Então, eu poderia usar ela aqui, poderia. Eu posso também usar o meu product list? Posso. Só que a gente tem que parar para pensar um pouco no fluxo das coisas, né? Quando eu faço a requisição para o back-end, eu vou receber todos os produtos aqui nessa lista, na lista product list, tá certo? Depois que eu recebo todos esses produtos, eu estou aplicando o filtro baseado no preço, no meu filtro de preço que eu tenho aqui no meu browser, tá? Nesse filtro de preço aqui. Então, baseado nesse valor, eu aplico um filtro nos meus elementos e chamo essa variável aqui Product Filtered. E aqui embaixo, o que eu faço? Eu pego o Product Filtered e aplico o mapa nela. Tipo, eu passo ela para a minha Product Table, né? Então, os dados que estão sendo exibidos na minha tabela são os dados da componente aqui, Product Filtered, certo? Só que, nesse meu caso, o que acontece aqui? Se eu filtrar, né, e remover o produto que eu apaguei da minha lista Product Filtered, eu vou conseguir mexer nela
vou conseguir tirar esse item, só que esse item que eu apaguei, ele continua no meu state. Qual que é o state? Product List, tá? Então, eu tiraria do Product Filtered, mas logo esse item voltaria de novo para a tela, porque as condições do filtro, né, no momento que eu clico ali para apagar, eu não estou mexendo no filtro, né, o modal nosso está na frente. Então, esse item ele vai continuar existindo na lista original, né, e não na lista filtrada baseado no preço. Então, o que eu quero dizer é que, nesse caso aqui, eu tenho que mexer na minha lista original de produtos, que é o Product List, que é o meu state, né? E não na minha lista filtrada, que é esse Product List aqui, que a gente calcula baseado na lista original, né? No Product List. Então, a gente vai estar filtrando a Product List, a gente vai estar setando ela, removendo esse item, porque a gente vai ter certeza que esse item filtrado ele não vai mais existir em nenhum local aqui da nossa tela, tá? Então aqui depois eu vou dar um set product list e que a gente vai usar aquela ideia da função, tá? Então eu vou ter aqui o meu estado atual, state. Esse estado atual, né, esse nome state, ele pode confundir, tá? Então a gente pode chamar isso aqui de qualquer nome que a gente quiser. Então eu posso chamar isso aqui de product list dessa forma. No caso esse set delete product, esse state aqui, ao invés de chamar de state, eu posso chamar de delete product, né? Para ficar um pouco mais intuitivo, tá? O set aqui também, né? Seria a mesma coisa, delete product, para ficar um pouquinho mais intuitivo, tá? Então, no caso aqui do set product list, né? Quando eu apaguei o item, recebi do back-end, consegui apagar e fiz aqui a configuração, né, prosseguir no meu passo ali para mostrar o feedback. O que eu vou fazer aqui agora? Nesse meu product list, eu vou simplesmente retornar o product list, né, a lista atual de produto que está na aplicação filtrada. Aplicar um filter. Nesse filter, nós rodaremos, né, esse filtro ele vai passar em cada item da lista, ou seja, em cada produto. Então, eu vou chamar aqui de product, tá? E eu vou comparar se product.id é igual o meu ID que eu tenho setado no meu state, tá? Só que aqui a gente já começa a bagunçar, porque logo aqui na linha de cima eu limpei o ID que eu tinha aqui no meu state, no meu set, no meu delete product, né? Que é aquele objeto de configuração do fluxo. Então, eu não posso executar isso aqui depois, né? Eu tenho que executar isso aqui antes, beleza? Então, executando isso aqui antes, aí sim, eu tenho certeza que esse item ID ainda existe. Então, eu vou comparar aqui. Se product.id, né, se o ID do produto da minha lista é igual o ID do produto que eu apaguei, né? Então, o ID do produto que eu apaguei está dentro de delete product.item ID. Tá certo? Então, dessa forma aqui, a gente tem um erro, tá? A gente tem um erro. Por que a gente tem um erro? Porque o item ID ele pode ser undefined, né? Como aqui na linha de baixo ele estava sendo undefined. Então, aqui já é o TypeScript ajudando a gente, né? Porque eu estou tentando comparar um item que pode ser que esteja undefined. Mas aqui não faz tanto sentido, porque logo aqui em cima, ó, eu estou fazendo um if. Estou verificando se esse delete product ele existe, né? Então, isso aqui não faz sentido, ele está dando esse erro aqui. E nesse caso, eu posso botar uma exclamação aqui, no final de item ID. Por que dessa exclamação? Essa exclamação é basicamente eu estou afirmando para o TypeScript que nesse caso aqui específico, essa variável ela vai estar definida, tá? Então, a gente tem que usar isso aqui também com cuidado, né? Tem casos que, não é sempre que eu vou ter ali uma condição perfeita que eu sei que aquele cara está definido. E tem vezes que o pessoal coloca essa exclamação só para remover, só para correr do erro, né?
o que é um erro, tá? Então vamos salvar isso aqui. E agora, aqui não é um igual, né? Eu tô fazendo aqui que o Product ID recebe. Eu acho que é por isso que até que deu erro, né? Que não, eu só quero fazer uma comparação, né? Ou seja, os três iguais. No JavaScript, um igual é atribuindo, né? E dois ou três iguais é aqui a comparação. Tirar a exclamação aqui, ver se ele vai continuar com erro. Não vai, né? Porque por conta do filtro. Eu achei até estranho, tá? Porque que tava dando aquele erro ali, mas é por conta do meu filtro. Do meu filtro não, do meu if, né? Esse if aqui já verifica. Então, dentro desse if, o TypeScript já deveria saber que delete product.itemID é um valor definido, tá? Mas o interessante é que eu apresentei para vocês aqui a questão da exclamação. Então, vamos voltar aqui no nosso Chrome. Eu vou apagar agora. Quem que eu apago? Vou apagar esse notebook de R$400 aqui da Apple, que, né? Vamos combinar. Clicar aqui em Delete, ele vai perguntar se eu quero excluir, vou excluir. Olha só, olha o que aconteceu lá atrás, né? Vou dar um continuar aqui. Só ficou o meu item, é até engraçado, mas só ficou o meu item da Apple, o item que eu apaguei, né? O que tá errado, né? O nosso filtro aqui tá errado. Eu tô filtrando e tô retornando só o item que é igual o meu ID. E na verdade eu não quero retornar o que é igual, eu quero retornar o que é diferente. Tá? Ou seja, exclamação igual igual. E ele vai retornar o cara certo. É até engraçado que eu passei por cima disso, eu vi os três iguais ali, mas não percebi o que estava errado, né? E isso aqui são consequências da improvisação, tá? Mas beleza, vamos lá agora. Agora eu vou apagar esse meu fone de R$550. Vou apagar. Quero excluir? Quero. Ele já sumiu lá do fundo, né? Vou dar um continuar aqui e já tá aqui sem o item na lista, né? Então a gente conseguiu, né, através disso aqui, criar esse fluxo de deleção usando aqui essa ideia essa nossa ideia que eu gosto de falar em eventos, né? Só que na verdade é enviar propriedades, enviar funções via parâmetros para executar em certas condições, que não deixa de ser um evento, né? Mas com esse pensamento de eventos, tá? A componente vai ter o evento onAdd product click, né? A componente add product form, ela vai ter o evento onProduct creation, né? Delete confirmation vai ter o evento onConfirmation. Fica um pouquinho mais simples da gente entender todos esses fluxos aí que a gente está criando. Tá certo? Então, uma coisinha a mais que a gente pode fazer aqui para melhorar é que o nosso modal, eu estou passando sempre para ele no onClose esse handle close modal. Só que esse handle close modal é uma função que a gente criou. Se a gente olha a definição dela aqui, ó, handle close modal, eu tenho um state, né, que é o state show modal, que eu criei lá no início para a gente usar. A gente está usando esse state show modal para mostrar o modal de adicionar produto, né? Então, eu não posso, quando eu repasso essa função aqui, handle close modal, no nosso modal de delete confirmation ou no modal de delete feedback, quando eu clicar e essa função aqui, né, ela é executada quando eu clico na parte de fora do modal, né? Quando eu clico na parte escura ali do modal, ele não vai acontecer nada, né? Porque está controlando o state errado, né? Então, eu vou deixar aí de para casa, né? Para vocês aí melhorar, ou seja, criar funções que vão tratar quando eu clicar na parte de fora lá do modal de delete confirmation e no modal do delete feedback, né? Quando a gente clicar fora, ele fechar, tá? E basicamente é isso, né? Vocês podem também tentar melhorar essa questão do que a gente criou aqui, né? Um state que controla esse state delete product, né? E esse próprio nome delete product não ficou dos mais intuitivos, né? A gente pode até modificar ele aqui. Vamos fazer isso agora, né? Não vamos deixar para depois, não. Pelo menos essa parte aqui.
da refatoração, né? Então, aqui no VS Code, nessa parte aqui de busca, eu posso fazer um replace. Então, eu vou buscar por delete product e vou dar um replace nele. A gente clica aqui nesse primeiro ícone para ele fazer o match nas case, né? Então, ele vai procurar por essa string específica, delete product, vai encontrar aqui nas partes que eu estou usando. E ao invés de chamar isso aqui de delete product, eu vou dar um replace aqui e vou chamar isso de delete product flow, adicionar aqui flow settings. Enfim, a gente não pode economizar nem nome, nem caractere, a gente tem que descrever a ideia, né? Então, delete product flow settings, acho que fica um nome aí mais adequado, que é o estado que controla o fluxo, que tem as configurações do fluxo do processo aí de deleção de um produto, tá? Então, vamos fazer isso aqui mesmo. Nós temos aqui esse replace all, né? Esse ícone aqui, se eu clico aqui, ele vai pedir a confirmação e vai substituir para mim em todos os locais que eu estava usando aquela string, tá? E da mesma forma é o set, né? Temos aqui o set delete product. Eu vou renomear para set delete product flow settings. Beleza? Melhorando aqui só a questão dos nomes, né? Que nunca é ruim, sempre é bom. E voltando, né, no que eu estava falando antes, essa questão do show modal. Então vai ficar de para casa aí de tarefa para vocês. Trocar, ou talvez, trocar o nome aqui desse state, em vez de show modal, deixar alguma coisa mais intuitiva, tá? E também criar as funções que vão fechar o modal para o delete confirmation e para o delete feedback quando a gente estiver exibindo elas em tela. Beleza? Então, para essa aula é isso, tá? Vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.